Olá moçada, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje faz parte do projeto da Semana de Moda Brasileira. Esse projeto foi criado por mim e a intenção é reunir produtores de conteúdo de moda para falar sobre a história do vestuário no Brasil durante a semana do dia 7 de setembro. Sempre me pedem para fazer vídeos sobre a história da moda brasileira e eu de verdade espero que vocês gostem do tema de hoje. O escolhido por mim foi o boom do algodão no mundo têxtil brasileiro entre a década de 50 e a década de 60. É um recorte bem específico e vocês vão entender o porquê eu fiz essa escolha. Uma reflexão que eu gostaria de fazer aqui é, para você, o que é a moda brasileira? Vocês já pararam para pensar nisso? Definir a moda de um país é sempre uma tarefa complicada, especialmente no caso do Brasil, que tem uma cultura diversa, com muitos povos misturados, técnicas herdadas de povos originários e de todos os cantos do mundo. Os trajes regionais do Brasil sempre tiveram um viés folclórico. Eles eram e são lembrados em determinadas épocas do ano ou em festivais temáticos. Mas a moda das ruas, aquilo que é usado pela maioria das pessoas, sempre foi mais inspirado nas estéticas da Europa e dos Estados Unidos. Vamos voltar um pouquinho no tempo, aliás, bastante. Durante a época do Brasil colônia, muitas pessoas da classe média brasileira quiseram imitar o estilo de falar, de se comportar e de se vestir da corte portuguesa. Portugal foi por muito tempo um reflexo do bom gosto. É claro que nem tudo que se usava em Portugal foi abraçado pelos brasileiros, mas isso é outra história. Além de Portugal, um outro país foi muito influente aqui no quesito moda. Estamos falando da França. A influência da França na moda brasileira atingiu seu ápice durante o século XIX. Se vocês lerem qualquer revista feminina dessa época, vão se deparar com menções à moda francesa, elogios às modistas francesas que eram super requisitadas, anúncios de aula de francês, escritores brasileiros que usavam francês em alguns trechos de suas obras, um etc. sem fim. No século XIX aconteceu uma coisa interessante e importante. O Brasil conseguiu a sua tão sonhada independência em 1822 e teve início um projeto de construção de identidade nacional. Nas aulas de literatura você com certeza teve de ler Iracema, o Guarani, a Canção do Exílio de Gonçalves Dias ou qualquer outro desses livros e poemas com caráter nacionalista. E é engraçado que a moda, ao contrário da literatura e das artes plásticas que tentaram se afastar dos padrões europeus, continuou tendo a Europa como a inspiração máxima. A influência da França na moda brasileira permaneceu até o começo do século XX, que foi quando o Brasil se voltou para um outro país. Estamos falando dos Estados Unidos. O cinema teve uma participação gigante nisso. As revistas de cinema ficaram muito populares e ajudaram a divulgar a moda das atrizes de Hollywood. Com a Segunda Guerra Mundial, Paris ficou isolada e foi uma época próspera e excelente para os estilistas dos Estados Unidos divulgarem seus trabalhos. Mas na segunda metade dos anos 50, germinou um movimento que tentava construir uma imagem nacional no âmbito da moda. Nossa, Gabriela, que massa isso! Eles foram tão bonzinhos em terem essa ideia brilhante. Não foi bem assim, amigos. Esse projeto de moda nacional foi liderado por industriais têxteis, então os motivos por trás foram econômicos e não uma vontade genuína de pensar o vestuário no Brasil. O cultivo de algodão no Brasil vem de longa data. Nossos indígenas já conheciam a planta e usavam ela para fazer redes, usavam ela na medicina natural. Mas a exportação brasileira começou mesmo no século XVIII. E nessa época, o maior produtor e exportador era o Maranhão. O ciclo do algodão no Brasil veio para acalmar o fim do ciclo do ouro e posteriormente foi sufocado pelo ciclo do café, mas nunca deixou de existir e voltou a ter notoriedade após os anos 30. A época que nos interessa para esse vídeo é meados do século XX. Nessa altura, os maiores produtores estavam espalhados pelo interior paulista. Sobre o protagonismo de São Paulo e a produção de algodão no Brasil, eu encontrei uma matéria muito legal no periódico A Cigarra e gostaria de compartilhar com vocês. E diz o seguinte, abre aspas, em certas zonas de São Paulo, o algodão chegou mesmo a tomar o lugar do café. Criaram-se variedades aperfeiçoadas, estudou-se o plantio, a adubação e as pragas da cultura. Mecanizaram-se ao máximo os trabalhos agrícolas, e os rendimentos médios logo cresceram em todo o estado.
Das 24 arrobas por hectares colhidas em 1944, passou-se para 55,5 arrobas por hectares em 1954. O algodão brasileiro alimenta uma indústria têxtil extraordinariamente ativa e ainda permite exportações que atingiram mais de 4 bilhões de cruzeiros somente em 1954. Esse total representa quase o dobro das exportações em 1953 e o triplo das exportações em 1952. Fecha aspas. Esse trecho me chama a atenção porque ele fala de exportações e, ao mesmo tempo, frisa que a indústria têxtil brasileira era ativa. O algodão matava 2 coelhos numa cajadada só. Por quê? Porque ele era produzido com excelência no Brasil, afinal de contas, nosso país é enorme, lugar para plantar tem de sobra, tínhamos uma mão de obra nacional, condições climáticas adequadas e o produto poderia ser exportado e utilizado para fazer tecidos que alimentariam uma indústria têxtil muito forte. Brasileiros gostavam de fazer roupas e gostavam de comprar roupas. O cenário perfeito. Na década de 50, o Brasil estava passando por sua terceira fase de industrialização. Tudo estava ficando ultramoderno a cada dia que passava. Não só a tecnologia das indústrias, mas também as tecnologias agrícolas. Só que tinha um problema. Ainda olhávamos muito para a Europa e desejávamos os tecidos europeus. As casas da alta moda brasileira sempre desenvolviam coleções que eram reproduções daquelas feitas na França e Itália. Isso não era conveniente para a indústria têxtil, que queria divulgar o tecido nacional e expandir os negócios. E assim, alguns projetos para exibir o algodão brasileiro com um status de glamour foram criados. O principal projeto foi a FENIT, Feira Nacional da Indústria Têxtil, realizada pela primeira vez em 1958. A campanha da FENIT foi coordenada pelo Caio de Alcântara Machado, um famoso publicitário, e a edição número 1 aconteceu entre os dias 15 e 30 de novembro no pavilhão do Parque Ibirapuera. Eu encontrei umas propagandas da FENIT e vou ler aqui com vocês. Uma delas diz assim, abre aspas, para o industrial, uma excelente oportunidade de realizar negócios. Para o comerciante, uma grande comodidade para suas compras. Para o público, um grande espetáculo com tudo que será elegante em 1959. Fecha aspas. Essa última frase deixa claro que a FENIT não era apenas uma feira para reunir pessoas envolvidas de alguma maneira com o mundo têxtil. Ao contrário, ela convidava o público em geral a comparecer, até mesmo porque era esse público que, no final das contas, ia decidir usar ou não uma roupa feita com algodão daqui. Se você gosta de beleza, com certeza você conhece a Beauty Fair. A Beauty Fair é uma feira onde várias marcas do ramo da maquiagem e cosméticos se reúnem e apresentam as novidades ao público. Muitas blogueiras são convidadas, recebem mimos, estandes são decorados, chamam famosos, cantores. É um evento grande, com muita repercussão, é o maior evento desse segmento na América Latina. A FENIT era a mesma coisa, só que voltada para moda. Vamos analisar outra propaganda. Diz assim, não jogue seu dinheiro fora. O comerciante esclarecido sabe que o segredo do negócio está na compra e não apenas na venda. Ganhe mais comprando melhor. 400 industriais líderes em seus ramos estarão à sua espera de 15 a 30 de novembro para lhe oferecer o que de melhor existe no setor têxtil. Não perca esta oportunidade de comprar bem, comparecendo à feira comercial e vendo o que de melhor se produz em acabamento têxtil, maquinaria, acessórios e produtos químicos para a indústria, passamanaria, linhas para coser e bordar, fitas, rendas, bordados, fibras e seus produtos, entre telas, lonas, tapetes, cortinas, tecidos para decoração, edredons, malharias, fiações, tecelagens, vestuário. Comerciante, ganhe mais comprando melhor na Feira Nacional da Indústria Têxtil. Bem garota propaganda, né? Em uma outra propaganda que menciona que o comerciante poderia ter 15% de desconto nas hospedagens, ou seja, a FENIT não queria só o comparecimento dos comerciantes de São Paulo, mas de outros estados também. E essa propaganda ainda cita uma outra atração, que são
os costureiros internacionais, e a gente vai chegar nesse ponto. Eu encontrei uma outra propaganda que era mais voltada para o público em geral. Não falava tanto dessas questões de comércio, então eles vão citar muito as atrações do evento. Diz assim: conheça tudo que será elegante em 1959, aí tem um desenho, uns croquis bem bonitos por sinal, e diz uma frase bem chamativa: uma grandiosa festa popular com um extenso programa de atrações extras. Olhem as atrações. Presença dos mais famosos costureiros europeus: Simonetta, Zoe Fontana, Norman Hartnell, Pierre Cardin, Givenchy e Jean Desis. Desfiles de moda diários, apresentando todos os lançamentos para 59, exposições sobre a história da fiação e tecelagem e evolução do vestuário, e aí eles vão citar outras coisas que faz o evento ser bastante interessante, ao meu ver. A atração que é mencionada na Fenite é o Miss Algodão. Eu não consegui encontrar muitas informações a respeito. Eu gostaria muito de ter visto fotos e saber quem ganhou, mas o nome é bastante óbvio. Provavelmente eram garotas desfilando com trajes feitos de algodão. O que eu preciso mencionar é que a Fenite tinha como patrocinador principal o Grupo Rodia. O Grupo Rodia foi e é, porque existe até hoje, mas era um grupo que era um conglomerado de várias outras empresas, e algumas dessas empresas eram na área de química têxtil, e a Rodia tinha os seus próprios tecidos, que eram chamados de tecidos Rodia. Só que, como eu falei, a Rodia era um grupo francês, então peguem essa informação porque tem mais uma intromissão da França nesse processo de moda, entre aspas, brasileira. Paralelamente com a Fenite, existia um desfile anual chamado de Festival da Moda. Ele era encabeçado pela Matarazzo Busacchi. A Matarazzo Busacchi foi uma junção entre as indústrias Matarazzo e as indústrias de Marcel Busacchi. A família Matarazzo acho que dispensa apresentações, eles eram de origem italiana e formaram o maior parque industrial da América Latina. E Marcel Busacchi, bom, se você viu meu vídeo sobre o New Look de Christian Dior, vai lembrar que foi o Busacchi que patrocinou o Dior dando tecidos para ele. Tecidos que inclusive foram usados na coleção de 1947. Ou seja, os tecidos Busacchi eram talvez um dos melhores da França. Eu encontrei uma matéria falando sobre o Festival de Moda de 1958 e eu vou ler um trechinho para vocês. Abre aspas. Cerca de 20 mil pessoas assistiram no ginásio do Ibirapuera ao maior de todos os desfiles de elegância realizados no Brasil. Para a sociedade paulistana, como para a carioca e as de várias de nossas principais capitais, o Festival da Moda 1958 foi o acontecimento social do ano. Exemplo de suas iniciativas anteriores, essa grande mostra da alta costura brasileira, francesa e italiana teve a mais expressiva repercussão. As coleções assinadas por costureiros famosos, os modelos realmente de vanguarda, fizeram do Festival da Moda 1958 o mais nítido sucesso entre nós registrados nos domínios da elegância. Fecha aspas. Dando continuidade. Teve este ano uma grande significação, apresentando os mais recentes modelos das casas Christian Dior, Jacques Hein e Anita Mattiose. Veio ele trazer o Brasil ao campo dos lançamentos internacionais da moda. No plano da alta costura nacional, contou com os mais destacados criadores da moda brasileira, que foram distinguidos com a agulha de ouro e a agulha de platina, prêmios ao seu trabalho para a elevação dos nossos padrões de elegância. O Festival da Moda 1958 somente se tornou possível com o brilho e o êxito que se revestiu graças ao acordo firmado entre as indústrias Matarazzo e os estabelecimentos Busacchi de Paris. Esse acordo, que não se destinou a fins publicitários, veio realmente abrir às elegantes brasileiras uma perspectiva nova. Esse trecho é muito importante, talvez o trecho mais importante da nossa pesquisa, porque ele dá 3 informações. A primeira informação, a gente já sabe. O desfile era patrocinado pela Matarazzo Busacchi. Mas ele fala da existência de um prêmio, que é a agulha de ouro e a agulha de platina, e ele cita no finzinho que as brasileiras iam poder vestir tecidos que eram reprodução exata do que
era usado na França, usado na Europa. Mas, Gabriela, você não disse que eles estavam tentando criar a imagem de uma moda nacional? Gente, eu falei que eles estavam tentando, eu não falei que eles conseguiram. Então, o que a gente vê no final dos anos 50, início dos anos 60, na moda brasileira é que o Brasil ainda está impregnado de França. E eu vou mostrar para vocês imagens e a gente vai analisar essas coleções que eram reproduções do que era feito por costureiros franceses. A agulha de ouro e da agulha de platina foi muito importante porque era um reconhecimento para o estilista, para o trabalho dos estilistas nacionais. E eu acho que esses desfiles e a Fenite criou um ambiente propício para que os designers brasileiros se sentissem mais cômodos para, quem sabe, começar a criar coisas com inspiração no Brasil. E foi isso que vai acontecer, principalmente ali na segunda metade da década de 60. Curiosidade aqui para vocês é que o Clodovil ganhou a agulha de ouro em 1960 e em 61 ele ganhou a agulha de platina. Existem várias propagandas dos tecidos da linha Matarazzo Bussac e eu vou mostrar essa primeira. Gente, olha a silhueta dessa roupa. É puro new look. Cintura bem marcada, saia redonda, luvas. Agora, olhando para isso, vocês conseguem pensar que isso é Brasil? Ver que os tecidos são bem chamativos, então a gente tem um tecido que parece que tem uma estampa de zebra e o fundo azul, tecido de fundo branco com detalhes em laranja, os florais um pouco mais discretos, mas é tudo bastante colorido. Eles dizem assim: estampados inéditos, cores estranhas, de grande beleza, classe incomparável em novidades revolucionárias, flores exóticas e tons vivos para sua elegância de todas as horas, em todas as ocasiões. Aguarde a coleção 1960-1961. E nos anos 60, isso vai se repetir. Eles vão querer mostrar uma alta moda brasileira que tem uma silhueta que era igual a que era feita na França, mas com os tecidos um pouco mais coloridos, para dizer que estava naquela vibe tropical, que a gente sabe que é um pouco estereotipado dizer que o Brasil é só carnaval, só calor. O que é o Brasil? Essa é a pergunta que eu faço de novo para vocês. O que é a moda brasileira? E vocês estão vendo que está sendo bem difícil dizer o que é isso. As a seguir foram feitas no edifício Matarazzo, então eles já juntaram o útil ao agradável, já que o Matarazzo também era dono de várias coisas em São Paulo, né? A família Matarazzo tinha vários negócios. Olhem esses dois modelos, super coloridos, um colar bem grande. Então, esse começo dos anos 60 vai ter muito de o Brasil é cor. Então, a gente faz uma silhueta europeia, mas traz para o Brasil e coloca cor, porque Brasil é alegria, é cor forte, é cor vibrante. Novamente, uma coisa estereotipada, mas era o que tinha. Eu encontrei uma matéria que foi feita um pouquinho antes de começar essa parceria de Marcel Bussac com Francisco Matarazzo, e diz assim: o rei dos tecidos de algodão em França conclui entendimentos para serem fabricados no Brasil as mesmas criações que deslumbram Paris. Abre aspas. Establishments Bussac é, por assim dizer, um verdadeiro império na moda francesa. Um império de grandes estilistas, desenhistas, modistas, costureiros, todos eles altamente especializados e capacitados para transformar simples fibras de algodão em tecidos que são autênticas maravilhas de bom gosto e elegância. Seu proprietário, Monsieur Marcel Bussac, é um nome que dispensa comentários entre as elegantes de todo o mundo. Os mais famosos mestres da alta costura francesa utilizam seus tecidos de algodão em suas coleções. Basta folhear qualquer um dos luxuosos figurinos franceses e lá estão sempre criações em tecidos Bussac, verdadeiras joias que adornam a beleza de todas as mulheres elegantes. E agora, conforme foi amplamente divulgado, Monsieur Bussac acaba de concluir os entendimentos para a fabricação de seus tecidos no Brasil.
As Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo reproduzirá para as elegantes brasileiras os mesmos tecidos Bussac que deslumbram as mulheres mais famosas do mundo nos desfiles parisienses de 1957. Constituem verdadeiras maravilhas que inauguram no Brasil uma nova era no mundo dos tecidos de algodão. Os tecidos Matarazzo Bussac terão em si mesmos a marca inconfundível do gênio francês. Serão tão absolutamente idênticos aos seus originais em fio, desenho e cor, que nem mesmo os técnicos mais experimentados do mundo poderão diferenciá-los entre si, na mais rigorosa comparação. As mais exigentes em matéria de elegância apreciarão os tecidos Matarazzo Bussac. Sua presença no país será um dos mais justos acertados tributos à beleza e à elegância da mulher brasileira. Fecha aspas. Então foi isso, gente. Foram tentativas. Como eu disse e vou repetir, a FENIT, o Festival de Moda, essa junção de Marcel Bussac com Matarazzo foi importante para quê? Para trazer a tecnologia francesa para o Brasil e para criar um ambiente muito melhor, altas tecnologias para os estilistas. Tanto que no final dos anos 60, a gente vai ver algumas matérias em relação principalmente à FENIT. Eles vão falar como a FENIT é importante porque a FENIT estava começando a impulsionar estilistas brasileiros com ideias de moda do Brasil. Mas ainda assim é muito complicado responder o que é uma moda brasileira. Me parece que os brasileiros nunca tiveram essa necessidade de ter um traje como que caracterizasse o espírito nacional. Parece que o brasileiro sempre foi aquele que não importa, a gente está se inspirando na Europa, mas a gente vai fazer o nosso jeitinho, a gente vai mudar alguma coisa, algum tecido, a gente muda uma estampa, mas parece que o brasileiro sempre foi um pouco mais aberto, de não se preocupar em ter um traje que identifique como brasileiro. É como se o brasileiro fosse um povo do mundo, aquele que está aberto, de braços abertos para receber os trajes e as influências de todos os lugares. Acho isso bem bonito no nosso povo, mas enfim, tem gente que discorda, tem gente que não discorda, e até hoje a gente está tentando definir o que é a moda brasileira, porque a cada ano que passa, principalmente no mundo globalizado que a gente tá, é mais difícil, porque a gente tem contato com culturas diversas, então às vezes é muito complicado olhar para as nossas roupas e falar aquilo que eu estou usando representa o meu país, mas eu preciso representar o meu país? É um questionamento. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, @blondevenus, e acompanhem a hashtag. Eu vou deixar a hashtag aí, que vai ter outros produtores de conteúdo participando. Eu tenho certeza que o conteúdo de todo mundo vai ser maravilhoso e vai levantar essas reflexões. Um grande beijo e até o próximo vídeo.